Olá! O Conhecer de hoje conversa com o mestrando em Ciências da Saúde da UFAL, Maurício Aquino. Médico veterinário, Maurício realiza estudos sobre a propriedade farmacológica do caracol africano, ou seja, se este molusco pode ser usado na fabricação de remédios. Mas além disso, o caracol é também um alimento rico em proteínas, que chegou inclusive a ser criado em larga escala em nosso país. Maurício, muito obrigado pela presença aqui no Conhecer. Quer dizer que esse caracol ele é rico em proteínas, ele é fonte de alimentação também? Em alguns países na África, especialmente na Nigéria, por exemplo, ele é largamente consumido pela população. E há um trabalho de lá que diz que um caracol pequeno, de tamanho médio, em torno de 30 gramas, por exemplo, supre 40% das necessidades proteicas de uma criança por dia. Seria riquíssimo, né? Quer dizer, em termos proteicos? Em termos proteicos é igual à carne, ao peixe, tá certo? Então tem proteína de alta qualidade e em quantidade. E que receita que é possível fazer com camarão? Como é que se come? Aliás, com um caracol? Um caracol, não camarão. Tem muitas receitas. Uma das mais simples que todo mundo pode fazer em casa é usando bastante alho, algumas ervas finas, salsinha, e dando uma cozinhada nos caracóis, depois fritando levemente com um pouco de manteiga, e isso serve para comer puro, ou com macarrão, ou com outros pratos qualquer. Inclusive na França é um prato nobre, né? Não o africano, mas um outro caracol, não é? O africano ele é consumido na França, ele é enlatado na França, tá certo? Não é o mais apreciado. O mais apreciado lá, inclusive, é muito raro de se encontrar, porque ele demora muito para se reproduzir e tudo isso. Mas ele é comercializado na Europa e é comido como qualquer outro caracol comestível. Perfeito. Agora, o caracol africano, ele transmite doença ou isso é mito? Como é que está essa questão? Olha, qualquer animal que nós consumimos hoje transmite doença, tá certo? Por exemplo, a carne de porco, por exemplo, transmite a cisticercose, que leva à morte aproximadamente 100 pessoas por ano no Brasil, tá? Isso todos os anos. O caracol africano, desde que chegou há 24 anos, até hoje, não foi responsável pela transmissão de uma única doença, muito menos por algum óbito. Porque existe aquela questão da meningite, né, que muito se fala. A doença mais frequentemente associada ao caracol africano é a meningite eosinofílica, né, transmitida por um verme. No Brasil, nós tivemos até hoje 6 casos dessa doença, catalogados, evidentemente, publicados em trabalhos científicos, mas nenhum deles foi transmitido pelo africano. Tá? Muito embora haja uma tendência desses trabalhos a querer imputar neste molusco essa culpa. Perfeito. E por que foi proibido, então, pelo IBAMA? Justamente por isso. Muita gente... Hoje não se pode criar, né? Não se pode criar no Brasil por causa de uma proibição já há alguns anos. Mas eu acredito que muito em função de trabalhos alarmistas de alguns pesquisadores que exaltaram algumas exceções como se fossem regras, entre elas a mortalidade por meningite eosinofílica. Para você ter ideia, desde 1945, quando foi diagnosticado o primeiro caso de meningite eosinofílica no mundo, tá certo? Que foi na Ásia, quer dizer, de 45 até hoje, nós tivemos perto de 2.860 óbitos no mundo inteiro causados por essa doença, tá? Isso nós conseguimos igualar em 5 anos apenas no Nordeste com a ectossomose, que é transmitida por um molusco nativo. Perfeito. E esse caracol africano, ele está no Brasil há 24 anos? 24 é um período anos. Relativamente curto, não é? Relativamente curto, mas que já foi suficiente para que ele se alastrasse pelo país inteiro. Como é que é a história da chegada desse caracol ao Brasil? É uma história curiosa, porque ele foi trazido, contrabandeado dentro de uma mala por um paranaense, que trouxe 2 animais apenas, enfiados no fundo da sua bagagem. E de lá para cá, esses 2 animais causaram toda essa praga aí que você ouve falar nos meios de comunicação, ou seja, já está presente em todos os estados da federação. Quer dizer, ele está presente, ele se alastrou, se desenvolveu, Isso. Se multiplicou no país como um todo. Em parte porque muita gente começou a criar em outros estados, porque ele foi largamente difundido, né, como alternativa para o caracol europeu, que não se adaptava bem ao nosso clima, e em grande parte, em minha opinião, pela proibição do IBAMA. Como muita gente investiu tempo e dinheiro na criação e de uma hora para outra, quando estava para ser inaugurada 3 cooperativas de São Paulo para comercializar o produto de forma industrializada, o IBAMA simplesmente proibiu a criação. Todo mundo revoltado e jogou os animais no mato.
E aí eles se multiplicaram. Foi muito pior a emenda do que o soneto. Até porque ele tem um ciclo muito ágil, né, de multiplicação. E primeiro, ele é muito resistente a enfermidades. Ele dificilmente adoece e sucumbe a uma enfermidade. Em segundo lugar, ele se adaptou muito bem ao nosso clima e faz de 2 a 3 posturas por ano. Ele gera em torno de 300 a 400 descendentes por ano. 300, cada um 300 a 400 por ano. Tem gente que extrapola, diz que até mais de 1.500, mas também já é um pouco de exagero. Agora, o que levou esse caracol a se adaptar tão bem aqui em nosso clima brasileiro? Porque as condições onde ele se encontrava na África são muito semelhantes à nossa. Tá? Inclusive lá ele se adapta até a clima um pouco mais seco. Quer dizer, então aqui para ele foi um paraíso. Que é um quente, não é? E úmido, é isso? Isso. E no início, toda vez que você introduz uma espécie nova, você não encontra, na maioria das vezes no ambiente, predadores naturais, né? Ao longo do tempo, os nossos animais vão se acostumando e vão utilizando esse recurso como alimento também. Mas no início, sempre tem uma explosão populacional muito grande. Perfeito. Agora, o uso do caracol como alimento ainda tem um preconceito grande, né? As pessoas resistem, principalmente aqui, em termos de Brasil. Outros países nem tanto, mas aqui é um preconceito grande. Eu não diria ainda, não. Eu digo que só existe preconceito em relação. Exato. Né? Agora, muita gente comenta, no Brasil não tem hábito de comer caracol nem caramujo. Não é bem assim. As pessoas comem. No Nordeste, principalmente, na região Norte, há muitas décadas, eu diria até séculos. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós difundimos muito a experiência de uma cliente lá da clínica, que ela é uma fazendeira na região Norte do estado. E lá ela tem uma secretária que há 40 anos come o pomácea, que é esse caramujo de água doce. Né? E faz muqueca, como se faz muqueca de peixe, de camarão, e é um prato que só é realizado lá, só é confeccionado em dia de visita. Entendo, quer dizer, é um prato saboroso, é um prato requintado. É um prato muito saboroso. Tá certo? E num país como o nosso, onde nós temos uma quantidade muito grande de indigentes, é um absurdo você ouvir nos meios de comunicação que esse animal não deve ser comido. Quer dizer, poderia ser uma alternativa aí para o déficit alimentar brasileiro, não é? Poderia, não, pode ser. Pode ser. Tá? Porque basta uma ligeira fervura em panelas de pressão, em torno de 15 e 20 minutos, para eliminar qualquer risco de contaminação por parasita. Perfeito. Vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouco do pesquisador Maurício Aquino falando sobre a produção dos caracóis africanos e sobre o uso desse caracol na fabricação de medicamentos. O Conhecer volta já, não sai daí.